Seja bem-vindo ao canal. Dê uma olhada se você já está inscrito, dê o seu like, para que possamos fazer mais e melhor. Vamos para a mensagem de hoje, a confissão de fé. Nessa mensagem, analisamos por que confessar a palavra de Deus funciona. Confessar a palavra de Deus é admitir que a palavra de Deus é verdadeira. A confissão é uma maneira de possuir as coisas que Deus já lhes deu por meio da promessa. Quando você entende corretamente a fé e a confissão, você pode aplicá-las corretamente à sua vida. Esse é o princípio de Deus da fé em ação. A confissão é uma maneira de tomar posse. A confissão da palavra de Deus trabalha em seu favor, porque esta é a maneira de você plantar sementes no reino. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 27. Deus não planta semente, o homem faz isso. Deus fornece a semente, mas você precisa plantá-la. Em Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 13, especificamente, a semente é a palavra de Deus. Então, para colocá-lo em ação na sua vida, você precisa ser obediente à palavra de Deus e fazer o que ele disse para fazer. Guarde firme a sua confissão de fé. Mas essa verdade não se manifestará necessariamente na sua vida, a não ser que a semeie no seu coração. Você precisa concordar com ela, precisa crer nela, você precisa acrescentar sua fé a ela e declará-la. A fé opera no coração, a fé não irá operar na sua mente. Quando você declara a palavra, define o alvo semeando sementes no reino de Deus no seu interior. Também são as suas palavras que fazem a fé surgir. Romanos capítulo 10, versículos 17. Pode ser em qualquer área, cura física, finanças ou questões espirituais. Fale o que Deus disse a seu respeito para si mesmo, em voz alta. Você declara essas coisas, você as diz, você as confessa e a fé surgirá. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a prova de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículos 1. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Deus honrará as suas promessas, mas você define o alvo. Você planta a semente, você faz a fé vir, declarando a promessa desejada. Você entra em concordância com ela. Faça a sua boca concordar com ela. A fé virá, pois a fé em Deus vem por ouvir o que Deus disse. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13, está escrito: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. É assim que funciona. O que você crê, você fala. O que você fala, você crê mais intensamente a cada vez que eu falo. Esse processo faz a fé surgir. Você está colocando em movimento o espírito da fé, assim como a lei da fé. Marcos capítulo 11, versículos 23 e Lucas capítulo 17, versículos 6, está em conformidade com esse mesmo pensamento. Porque em verdade eu vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Tudo isso explica como a lei da fé é ativada. As coisas não vão acontecer só porque você falou. Entretanto, falar faz parte do processo de ativação da fé. Aprenda esse princípio. Não é falar somente que causa a manifestação em sua vida. Falar não é um fim em si. Entretanto, falar faz parte do processo que ocasionará a manifestação. Como você poderia ter o que diz se não o disser primeiro? Jesus falava as palavras de seu Pai. Quando ele fazia isso, causava o surgimento da fé.
A fé que está na palavra de Deus entra no seu espírito quando você a declara. A Bíblia não disse que a fé vem pela leitura, ela diz que a fé vem pelo ouvir. Para ouvir, algo deve ser dito. Foi por isso que Deus disse a Josué: mantenha as minhas palavras na sua boca dia e noite, ou seja, continue dizendo o que eu disse. Quando Satanás se levantou contra Jesus, tentando-o no deserto, Jesus respondeu falando somente o que seu pai disse. Está escrito, Mateus capítulo 4, versículos 3, 7 e 10. É assim que você se desenvolve profundamente no tipo de fé de Deus. A fé na palavra, aquilo que já está escrito. É por isso que devemos declarar a palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias externas dizem que essa não é a verdade na dimensão natural. Algumas coisas que são verdade na palavra de Deus deveriam ser verdade em nossa vida. No que diz respeito a Deus, é assim. Ele já disse tudo o que tinha que dizer sobre isso. É uma questão de colocar a fé em ação. Algumas pessoas confessam a palavra de Deus por medo. Isso parece bom. Elas dizem as coisas certas, mas estão fazendo por medo. A sua confissão precisa ser feita por fé. É por isso que você precisa continuar a fazê-la. Você dirá algumas coisas que não acredita quando as disser pela primeira vez, embora saiba que elas estão certas porque estão na Bíblia. Você sabe que a Bíblia é a verdade, mas não é verdade na sua vida. Se você a declarar, confessar e decretar por tempo suficiente, você crerá nela. Pois tudo o que você disser continuamente acabará crendo.